A humanidade sempre teve essa busca, né? Entender o envelhecimento e, quem sabe um dia, até controlar esse processo. Mas e se a chave para isso não for nenhum Afonso da juventude, e sim algo escondido dentro de cada uma das nossas células? Pois é, essa é a grande pergunta. E parece que a gente está mais perto do que nunca de uma resposta. Cientistas lá no Japão descobriram uma proteína que funciona como um verdadeiro interruptor, sabe? Capaz de ligar e desligar o envelhecimento celular. Vamos entender como é que essa mágica funciona. Bom, para a gente entender essa descoberta incrível, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e falar de um processo que acontece no nosso corpo o tempo todo, à medida que a vida passa. Pensa assim, o nosso corpo é como uma fábrica gigantesca e as células são os operários. Com o tempo, alguns desses operários ficam mais velhos e simplesmente param de trabalhar, ou seja, de se dividir. O problema é que eles não batem o ponto e vão para casa, não. Eles ficam ali, parados, ocupando espaço. É esse estado que a ciência chama de senescência celular. E a diferença, olha, é gritante. Uma célula jovem está lá a todo vapor, super eficiente. Já a célula senescente, essa operária aposentada, não só para de se dividir, como também fica fisicamente maior, mais lenta e bem menos eficaz nas suas tarefas. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada. À esquerda, as células jovens, ágeis. À direita, as senescentes. Repara como elas são bem maiores. E tá vendo essas estruturas internas? As tais fibras de estresse? É como se fossem os músculos e o esqueleto da célula. Nas mais velhas, elas ficam bem mais grossas, mais rígidas. E essa observação foi uma pista fundamental para os pesquisadores. E o acúmulo dessas células aposentadas não é nem um pouco inofensivo. Pelo contrário, ele está diretamente ligado a muitas das doenças que a gente associa com a idade. Sabe, coisas como problemas no coração, nos ossos, como a osteoporose, e até doenças neurodegenerativas. Tá, mas como é que uma célula decide que chegou a hora de se aposentar, de parar no tempo? A resposta, ao que tudo indica, está em uma única molécula. Vamos ver como essa descoberta foi feita. O foco da investigação dos cientistas da Universidade de Osaka, no Japão, se voltou para uma proteína bem específica, a AP2A1. Ela se tornou a principal suspeita nesse mistério todo do envelhecimento celular. Agora, aqui, a gente tem a prova visual. Esses gráficos mostram de um jeito muito claro. Quanto mais velhinha a célula, maior a quantidade da proteína AP2A1 que a gente encontra nela. A ligação era forte demais para ser só uma coincidência. Então, como é que ela age na prática? Bom, a AP2A1 não trabalha sozinha. Ela se junta com outra proteína que funciona tipo uma cola celular, sabe? Uma cola que prende a célula ao ambiente em volta. Quando os níveis de AP2A1 sobem, essa cola fica super poderosa. A célula se gruda com tanta força que ela acaba se esticando, fica inchada, e todo esse estresse físico impede que ela continue se dividindo. Com a suspeita em mãos e um mecanismo de ação, faltava a prova final, a prova dos 9. Os cientistas precisavam ter certeza de que a AP2A era a verdadeira culpada pela história toda, e não só uma cúmplice. Para isso, eles bolaram um experimento simplesmente genial. Foi quase como ligar e desligar um interruptor de luz para ver o que acontecia. E os resultados foram espetaculares. Quando eles diminuíram a AP2A nas células velhas, elas simplesmente rejuvenesceram. Voltaram a se dividir, diminuíram de tamanho, e o contrário também foi verdade. Ao pegar células jovens e aumentar a AP2A, elas envelheceram na hora. Pararam de se dividir, ficaram maiores. Era o tal do interruptor em ação, ao vivo. As palavras do próprio autor principal do estudo, Shinji Deguchi, a evidência era clara como a luz do dia. Eles podiam, de fato, modular o estado da célula entre envelhecer e rejuvenescer só controlando os níveis dessa única proteína. É impressionante. Uma descoberta como essa, claro, abre um universo de possibilidades. Não é mais só sobre entender o envelhecimento, mas sim sobre começar a pensar em como intervir nesse processo. Vamos explorar o que isso pode significar. Uma das aplicações mais diretas é usar a APU2A como um biomarcador. O que é isso? Bom, em vez de medir a idade só em anos, a gente poderia medir a idade biológica real das nossas células. Bastaria checar os níveis dessa proteína. E o passo seguinte é ainda mais promissor. Se dá para medir, quem sabe um dia não dê para tratar. O controle da AP2A1 poderia levar a novas terapias para combater justamente aquelas doenças ligadas ao acúmulo de células senescentes. O que essa pesquisa nos mostra, no fim das contas, é um vislumbre de um futuro.
Um futuro onde a medicina pode ser capaz de tratar uma das causas fundamentais de muitas doenças, o próprio envelhecimento das nossas células. Então, resumindo toda essa história fascinante, a proteína AP2A1 é o interruptor. Aumenta o nível dela e a célula envelhece. Diminui e ela rejuvenesce. É um mecanismo de controle fundamental que a gente acabou de descobrir. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A possibilidade de controlar o envelhecimento celular não é só uma questão científica, é algo que pode redefinir o que significa viver e envelhecer. As implicações são profundas e a ciência acaba de dar um passo gigantesco nessa direção.